Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu gostaria de partilhar o último capítulo do meu último livro, que é Este Mundo Precisa de Lei, O Princípio Divino da Vontade do Ser, que foi feito pela editora Aprista. Aqui é a capa do e-book. Tem aqui os capítulos do sumário e o último capítulo, que é a bênção e a Torá, barra instrução, o ser bênção. Esse capítulo que eu quero partilhar com vocês. Eu vou aqui para o PDF, que fica mais fácil aqui para transmitir, para ler. Então, esse título é A Bênção e a Torá, instrução, o ser bênção. Então, a gente tem a bênção e tem a Torá. Neste livro, eu falo sobre a questão dessa instrução paterna, dessa lei, dessa instrução pedagógica. A própria palavra Torá significa instrução. E a Torá não é exatamente hebraica, judaica, católica, seja lá o que for. É uma palavra de sabedoria que todos aqueles que ouvirem, é um princípio atemporal, universal, que se encontra na Bíblia, mas não necessariamente só na Bíblia. Ela está aí para quem tem ouvidos para ouvir. Tem inclusive um texto bíblico que diz: ela não está longe, essa palavra, essa Torá, essa instrução que te abençoa, ela não está longe, lá no mar ou lá no céu, ela está no teu coração. Ela está aí dentro. E está em todas as coisas que você puder ouvir, você puder entender. Mas dentro do contexto bíblico, do texto, ela foi resumida ali nos Dez Mandamentos, no livro de Êxodo. Depois Jesus também resume esses 10 mandamentos em ama o próximo como a ti mesmo e a Deus acima de todas as coisas. E neste livro aqui, eu até inclusive faço uma leitura diferente dos 10 mandamentos, que são colocados em alguns contextos como 10 palavras, o decálogo, as 10 palavras. Eu faço uma leitura diferente e coloco como realmente um código legal, onde a gente vai ter os mandamentos, vai ter o estatuto, vai ter o juízo, vai ter o princípio de cada instrução. A gente conhece aí nos 10 mandamentos: não matarás, não levantarás falso testemunho. Então, cada mandamento desse tem um mandamento, tem uma instrução, tem um estatuto, que é como você cumpre este mandamento. E tem o juízo, que é a consequência, se você cumpre ou não cumpre. E tem o princípio, aquilo que está por detrás desse mandamento, que é o pedagógico, que te instrui, te aperfeiçoa. E não são apenas esses 10 mandamentos que é considerada a Torá pelos hebreus. Segundo o Rabino Maimônides, lá da Idade Média, ele catalogou cerca de 613 mandamentos. E estão ali nos 5 primeiros livros da Bíblia, que, segundo a tradição, foram escritos por Moisés. Então, Gênesis, Levítico, Deuteronômio, Êxodo. Nesses livros está a Torá. Está no Gênesis, ali no Éden, no Jardim do Éden. E fora esses textos, está, como eu disse, onde você pode ver, ouvir esses mandamentos que estão te instruindo, que é um mandamento que te leva para frente, que te leva para estar no processo de crescimento e desenvolvimento, que leva a manter você no propósito divino, que é expansão, crescimento, que tira você da pulsão de morte, segundo a psicanálise, que busca o inanimado, que é a vibração do medo. Então, essa Torá eu coloco aqui nesse livro como o princípio da instrução paterna, e que tem por objetivo que você seja a bênção, porque é pedagógica. Não é simplesmente uma lei, tem que cumprir isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Você precisa, ao cumprir, você vai ser aperfeiçoado.
Não é simplesmente não mate. Não, existe um princípio do entendimento da vida. Muita gente hoje, por exemplo, cumpre os mandamentos da lei civil, mas simplesmente porque está escrito lá, não porque entendeu o princípio dessa vida que existe por detrás. Então, se riscarem, rasgarem a Constituição, a pessoa começa a matar, porque ela está presa na letra, e não no princípio, não no espírito, aquilo que está por detrás daquela lei. Isso eu coloco aqui nesse livro também. O importante é o espírito da lei. Montesquieu fala nesse livro, no livro dele, do espírito das leis, né? E Paulo fala disso também. O importante é o princípio, o espírito, não simplesmente a lei, a letra. Eu não faço só porque está na letra, porque se tirar a letra eu mato. Eu preciso entender o valor da vida. E por isso que a Torá é pedagógica. Ela imprime em você algo para te tornar benção. E aqui, nesse capítulo, eu coloco essa diferenciação entre o ter benção e o ser benção. Então, essa Torá, essa introdução que eu estou fazendo aqui sobre a Torá, no contexto bíblico, dentro da história bíblica relatada lá em Êxodo, essa Torá é uma instrução que vem de cima. Tanto que a palavra bênção, a gente vai ver ali, Bará, tem a ver com o que vem de cima. Essa Torá vem de cima para o homem. É uma instrução que o homem precisa olhar para cima. Lá nessa história, então, bíblica, Israel estava na casa da servidão, na casa da prisão, como escravos lá no Egito, debaixo do faraó, debaixo de uma lei impositiva, debaixo de uma lei do medo, dentro de um padrão de mentalidade que coloca medo, que não te deixa expandir, que não te deixa ser, ou seja, te afasta do propósito divino. E esse faraó é esse pai imaginário que é autoritário, esse pai que te mantém na servidão, que na verdade não é um pai, mas que te mantém nessa mentalidade. E lá em Romanos 12 tem algo que é extremamente interessante, quando diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela inovação do vosso entendimento, para que conheçais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Existe algo que é bom, perfeito e agradável, que é essa mentalidade divina, que é essa vontade divina, que é essa bênção divina. E que se você só vai acessar essa boa, perfeita e agradável vontade divina na sua vida, e essa vontade divina é o desenvolvimento, o crescimento, esse teu potencial, você poder ser tudo que você foi criado para ser no mundo. Só que você só vai conseguir se você não se conformar. Israel se conformou com o padrão do Egito e precisava mudar a mentalidade. Você vai mudar a mentalidade com outras palavras. Então eles estavam conformados com aquele habitat de escravidão, de servidão, com o faraó que estava ali, com aquelas leis que faziam com que eles tivessem uma mentalidade de escravos, uma mentalidade de servos. E o habitat determina o hábito. Então eles estavam naquele habitat que determinou o hábito. Eles tinham comportamentos determinados por aquele habitat. E precisava mudar a mentalidade. Então eles são retirados dali por Moisés, vão para o deserto. E Moisés sobe no monte e precisa subir para pegar essa Torá, para pegar essa instrução pedagógica, para a mudança de mentalidade desse povo que estava lá naquele habitat. Agora precisa estar em outro habitat, com outras leis, para mudar os comportamentos, para mudar a mentalidade e para poder usufruir dessa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para conseguir a prosperidade. Não no sentido só material, físico, mas a prosperidade de avançar, de conseguir atravessar todos os processos da vida e avançar. A própria palavra no hebraico prosperar tem a ver com atravessar.
Então Moisés recebe aquilo e da forma vertical para atingir o horizontal, para atingir o povo, para dar para o povo. E era para o povo acessar isso, só que o povo estava com medo, porque o povo estava com mentalidade ainda do Egito, de um pai que escraviza, que coloca medo, e eles falam, Moisés, vai você, sobe lá no monte e pega essa lei, pega essa... Mas era para eles subirem, mas eles temeram. A gente vai ver um outro texto ali que aconteceu com Adão também isso. E eles temeram, mas Moisés recebe e passa para o povo. E essa é como se fosse uma constituição. Tem leis atemporais, tem essas instruções higiênicas, instruções temporárias ali para o deserto, leis cerimoniais. Você precisa entender, não de forma dogmática, institucional, de igreja, a lei é assim, é sabe. Você tem que entender qual é esse princípio da Torá, da instrução, que está muito além desses dogmas doutrinários nas igrejas, ou judaico ou qualquer outra instituição. Então, essa é uma introdução aqui da Torá. Diz lá em Romanos, não vos conformeis com este século, mas transformais pela renovação. Você vai ser transformado por essa lei, essa Torá, essa instrução paterna, que precisa resgatar essa função paterna, essa voz paterna dentro de cada um de nós, que existe aqui dentro. Aquela voz que passeava no jardim, aquela voz que está aí, aquela voz que está aqui dentro. Mas você só vai conseguir acessar essa voz desse pai simbólico. Eu faço, nesse livro aqui, eu coloco essa psicanálise de Lacan que fala do real, do imaginário, do pai simbólico. E a gente precisa acessar esse pai simbólico. E só vamos acessar se a gente desconstruir a imagem desses pais imaginários que foi o pai que, da sua infância que batia em você, que fazia isso, que fazia aquilo, outro, e ficou na tua cabeça. Ele não deixa você acessar esse outro pai, essa voz que está aí dentro, que diz, vai filho, vai, expanda, cresça, desenvolva, seja tudo que você pode ser. Seja a bênção. Não apenas se preocupe em ter bênção, mas seja a bênção. Então, está até aqui sinalizado aqui, a gente precisa voltar o pensamento para de quem procede a bênção, quem é a bênção, e não apenas no que ou qual é a bênção. E a gente está acostumado numa sociedade que é a sociedade do ter. Você vai para a igreja, eles estão preocupados em dizer que você tem que ter bênção. Você tem que ter, tem que ter, tem que ter, tem que ter. Você vai ser abençoado no sentido de ter algo. Mas a gente precisa ir um pouco mais além disso, porque o ser é mais importante do que ter, porque é o ser que determina o ter, o que tem valor. Olhar de fora, se eu tenho um carro bom, as pessoas vão olhar para mim e vão dizer, olha, ele tem valor, porque ele tem um carro, porque ele tem uma Ferrari, ele tem valor, porque ele tem uma mansão, ele tem valor. Esse olhar é um olhar ilusório de fora, que está determinando o valor a partir daquilo que eu tenho. Só que se eu tiro isso, eu perco o valor. Por isso que o valor está no ser. É eu que digo se o carro tem valor, eu que digo se as coisas têm valor. Eu é que determino, é o ser que determina. O objeto é inanimado. O objeto não tem vontade, o objeto não tem fala, o objeto não tem desejo, o objeto não tem conceito, o objeto não tem princípio, mas eu que tenho. E eu que determino. Então, aqui nesse parágrafo, bênção é uma palavra muito usada em nossos dias para refletir algo que se consegue, como sendo resultado de um trabalho, um bem adquirido, um sucesso alcançado, um dinheiro recebido, um casamento próspero, um bom salário. E isso é bom você ter todas essas coisas. Mas, desse modo, acabou se relacionando com aquilo que se tem ou possuir. Mas, como disse, compreendo que bênção vai além do ter, até mesmo porque, curiosamente, a Torá, na língua hebraica, não possui o verbo ter, expressando que o ser está antes do ter. E é interessante isso, no hebraico não existe o verbo ter. Não existe a palavra ter. Existe existir. Esse celular existe para mim, esse carro existe para mim, eu sou um mordomo. Porque na realidade, se nós formos ver, na essência, nós não possuímos nada, não tem nada, a gente não consegue pegar as coisas. Inclusive, isso é uma das bases de angústia do ser humano, porque eu não tenho a posse de tudo.
Ah, esse marido é meu, essa esposa é minha. Não é. Esse pronome possessivo não existe no hebraico. É interessante, porque não é meu exatamente. Existe para mim, está aqui, para eu cuidar, zelar. Mas pode ser que ele vai daqui a pouco. Então, o estado do ser benço é mais adequado do que o ter benço. O que determina se o resultado será abençoado é se a pessoa está em um estado de bênção ou não, se ela é a bênção ou não. O ser é que determina o valor do ter, não o contrário. Eu já atendi algumas pessoas de muita condição financeira que pode pegar um avião agora e ir para Dubai, pode pegar agora e ir para as Ilhas Maldivas, pode ter qualquer tipo de carro que quiser agora. Mas essas pessoas disseram assim, olha, eu tenho tudo isso, mas eu sinto um vazio. Não, isso não me preenche, isso não me dá nada, isso eu não sei. Porque ele tem, mas ele não aprendeu a ser. Ele não aprendeu a ser. Ele não aprendeu a entender o valor daquilo. Então ele tem, mas ele não é. E gera um transtorno, gera angústia, gera depressão, gera ansiedade. Porque ele está vendo para fora, mas não para dentro. Se eu não me engano, o filósofo Kierkegaard ele fala sobre a busca do nosso lugar no mundo. E que na sociedade da estética, da forma, nós tendemos a buscar o sentido, buscar o nosso lugar no mundo nas coisas de fora. Só que isso se torna mais angústia, porque o nosso lugar é dentro, não exatamente fora. Torna a dizer, é muito bom nós termos as coisas, isso faz parte da vida. Nós ter o carro, né, usar esse verbo no português, nós temos um carro, uma casa, um bom dinheiro, isso é bom? Isso é bom, é muito bom. Mas sem o ser, nisso tudo se torna vazio. Se você busca o seu lugar nessas coisas, você não vai encontrar. Você vai achar um vazio.